É muito comum hoje em dia uma busca por um diagnóstico, uma busca por uma explicação do porquê que eu estou sentindo aquilo, mas a gente esquece de se responsabilizar pelas nossas escolhas. É muito comum a gente ouvir uma pessoa buscando por diagnóstico, tentando questionar o porquê que ela tem aquilo, se ela tem algum transtorno, alguma questão que leve ela a sentir aquilo. Mas em muitos casos é muito difícil a pessoa buscar um processo terapêutico, buscar ajuda dentro de si, de uma maneira a questionar suas próprias escolhas, suas próprias atitudes, porque os nossos hábitos, as nossas escolhas, elas são geradas a partir de reflexões que nós temos sobre nós mesmos, a partir do pensamento que irá gerar aquela atitude. Em muitos momentos, a gente constrói certos hábitos na nossa vida que são prejudiciais para a nossa saúde mental. Por exemplo, a gente termina não regulando o nosso sono, a gente toma cafeína em excesso, a gente não faz uma atividade física, a gente não se alimenta bem. Como que uma pessoa, dentro desses padrões, dentro dessas questões, pode se regular se questões tão básicas que fazem com que a gente chegue ali na estaca zero para a gente iniciar um processo não está realizando essas atividades? É muito interessante que a gente possa regular questões básicas de nossa vida. Você já se questionou que esse cansaço que você sente excessivamente todos os dias pode ser algo gerado através dos seus próprios hábitos? E se aqueles hábitos estão de uma maneira desconfortável, porque você não escolhe as atitudes na sua vida para que você possa regulá-los? É muito interessante que a gente entre nessa reflexão. Vamos lá, por exemplo, toda noite a pessoa chega cansada em casa e aí começa a ter muitos estímulos. A pessoa passa a tomar muito café, a pessoa passa a olhar bastante o celular, passa a olhar bastante televisão, bota um som. Essa quantidade de estímulos durante a noite, quando nós estamos nos organizando para dormir, vai ativando cada vez mais nosso cérebro para induzir a gente a pensar. E aí, quando a gente se desliga daquilo, a gente se sente cada vez mais cansado. Isso seria um exemplo de um hábito que a gente constrói na nossa vida que é prejudicial para nós mesmos e que não necessariamente ele está relacionado a um transtorno ou alguma outra questão, alguma síndrome. Isso está relacionado a um próprio hábito que a gente induz no nosso cérebro. Mas lembrando que o nosso cérebro ele é muito adaptável. Quanto mais a gente vai criando uma nova rotina de hábitos, mais a gente vai adaptando o nosso cérebro a pensar de uma maneira diferente. Senão a gente teria o mesmo pensamento sobre a mesma coisa durante a nossa vida toda. E quantas vezes os nossos pensamentos não já mudaram sobre um mesmo ponto, sobre uma questão que já aconteceu na sua vida? Imagina aquela questão que você brigou com uma pessoa muitos anos atrás e de repente passa o tempo e você começa a se questionar. Ah, eu poderia ter feito isso aqui, poxa, não foi bem assim, sabe? Eu acho que eu exagerei. Isso acontece também, o nosso cérebro vai se adaptando a gente criar um novo hábito. A gente está num hábito prejudicial na nossa vida e a gente começa a imaginar, poxa, eu tinha tanta dependência naquele hábito, eu ficava tão assim carente de fazer aquilo e de repente quando eu parei e estabeleci uma nova rotina, eu não sinto nem mais falta de praticar aquilo. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai se adaptando. Agora, há um desconforto nesse início de processo, porque o início do processo está te tirando de uma zona de conforto. É a mesma coisa de você estar deitado na sua cama e de repente alguém te levantar e falar, corre. Isso vai gerar um desconforto, porque você estava no estado de repouso e agora você tem que estar em movimento, ou vice-versa. Nessas questões, a gente pode compreender como parte de um processo. Muitas vezes a gente está com muita sede em busca de um resultado. A gente é ensinado a sempre estar tendo resultado sobre tudo. A nossa vida está 100% perfeita para que a gente mostre aquilo já como um fim. Mas na nossa vida é importante a gente perceber como um processo, porque estamos sempre nos adaptando. Lembre-se sempre, você hoje é melhor do que o seu ontem, mas seria muito mais interessante se hoje você fosse pior do que o seu amanhã. Que a cada dia a gente possa superar e a cada dia a gente possa ir mudando os nossos hábitos. Traga essa reflexão para você, traz esse pensamento para a sua vida. Essa forma de você imaginar que nem sempre é algum transtorno, é alguma síndrome, ou que a gente precisa de um diagnóstico ou alguma justificativa, mas que muitas vezes as questões, os problemas que a gente está passando são por questões dos nossos hábitos. E os nossos hábitos são questões relacionadas às nossas escolhas. Então, olha para você, cuide de você e perceba quais são as melhores escolhas para a sua vida.